A paz do Senhor, que Deus possa abençoar você e que possamos estar unidos com o Senhor. Hoje eu vou fazer uma live rápida e eu quero responder uma pergunta que muita gente faz. Existe um dia de guarda para os cristãos? Deus, ele colocou um dia para que nós pudéssemos adorá-lo. Isto inclui a ordem de não trabalhar. Bom, para o povo judeu, nos 10 mandamentos do Decálogo, que é encontrado facilmente nas Escrituras, existe uma ordem restritiva para que os homens não trabalhem num dia da semana, que seria um dia sabático. Nós temos o ano sabático e o dia sabático. Esse sabático não é apenas o nome que deram, não. O próprio Senhor, ele batizou o dia de sábado, e sábado quer dizer descanso. No último dia da criação, Deus, ele descansou. Então, deixa eu ver, porque não é porque eu não concordo que eu vou ser um desonesto intelectual e dizer que essa doutrina não tem base nenhuma. Quando Deus cria o homem, e ele diz assim, Gênesis 2, a partir do verso 1. Assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda sua obra que havia feito, que tinha feito. Então, Deus, ele instituiu um dia. Só que antes, porque muitos anabatistas, eles tentam dizer que Deus instituiu isto no Decálogo e então era um mandamento para o povo hebreu. Diz assim no Decálogo, vou ler a partir de Êxodo 20. Diz assim: lembra do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. E aí ele dá uma ordem. Ele diz assim, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das suas portas. E aí, para este mandamento,
ele remete à ordem da criação. Se ele tivesse parado por aqui, ok, mas ele remete à ordem da criação. Ele diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então Deus, ele dá uma explicação porque ele tinha dado o dia de sábado. E ele, além de falar que era para o homem descansar, ele fez porque esta é a explicação de muitos anabatistas, que é chamado, que Deus instaurou aquilo somente a Israel. Só que aqui tem 2 coisas. Quem está comigo, diga amém. A primeira coisa, quando Deus fala desse mandamento, ele está num ambiente que está falando para os judeus, certo? Mas ele está falando da lei moral e não da lei cerimonial. E a lei moral de Deus é aquilo que nós devemos guardar perpetuamente. Então, Deus, ele diz que aquelas ordens é da moralidade. Só que quando tu vai tanto para Êxodo 20 quanto para Deuteronômio 15, Deuteronômio 5, desculpa, que é a repetição dos 10 mandamentos, o Senhor, ele diz que este dia de sábado é para santificar o homem. E ele disse mais: o Senhor fez o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que nos remete à ordem da criação. Deus, ele cria o homem e descansa no 7º dia. E diz o texto de Gênesis 1 que após a obra que ele havia feito, ele viu que é bom e descansou de toda a obra que havia feito. E aí nós já lemos o Gênesis 2:6, ele diz: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que havia feito. Então, quando Deus, isso está em Gênesis, quando Deus, ele se revela no Monte Sinai, ele dá as ordens tanto a Israel quanto a Moisés, ele remete à ordem da criação. Então ele diz: abençoou o homem o sábado, porque em 6 dias fez o homem, e no 7º
ele descansou. Então veja que Deus ele faz uma correlação entre o sábado e o descanso, entre o sábado e a criação. Te pergunto, a criação foi um mito? O que Deus criou foi um mito? Nós vivemos numa realidade paralela onde o que Deus criou, na verdade, ele não criou, foi um fruto da sua imaginação e, portanto, uma histeria coletiva. Nossa vida é um mito? Claro que não, isso é um absurdo de alguém dizer isso. Nós estamos vivos. Quem está entendendo, diga amém. Então, se a criação não é um mito e os mandamentos foram dados a partir da ordem da criação, logo, todos os mandamentos, eles são fundamentados na palavra de Deus. Então, se pressupõe, fique comigo, então se pressupõe que o sábado, ele é um mandamento assim como os demais. O que acontece? Acontece o seguinte: nós devemos guardar um dia, mas não como o povo judeu, mas como o povo da nova aliança. O que isso significa na prática? Significa que nós não vamos apagar as luzes, que nós não vamos ficar do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro dia sem só lendo. Não, mas deve ter uma reverência maior ao Senhor nesse dia. É por isso que domingo nós vamos à igreja. Eu já vou chegar na divisão do sábado e do domingo. Mas primeiro estou explicando a ordem moral desse mandamento. Eu te pergunto, Jesus, ele revogou este mandamento? Jesus, ele não guardou o sábado? Calma, tem muitas passagens que diz que Jesus curava no sábado. E como esse é o trabalho dele, ele trabalhava. Esta colocação é típica de fariseu. Eu te pergunto, o que Jesus fazia? O bem era um trabalho, porque ele não deveria curar no sábado. E Jesus, ele responde, porque um filho de Israel que ficou 12 anos oprimido pelo diabo, porque num sábado ele não deveria ficar livre. Então, esta ótica de Jesus ter trabalhado, portanto, é por isso que não devemos guardar, é furada. Pois bem, mas se nós devemos guardar um dia da semana, qual dia e como? Bom, eu creio que como a ordem de Deus, ela não muda, e é que a gente pode dividir
dos aspectos morais e os aspectos cerimoniais da lei. O que os aspectos morais? Os 10 mandamentos do Decálogo um bom exemplo para isso. O que é os mandamentos de ordem morais, de ordem cerimoniais da lei? O que era feito no templo, por exemplo. No livro de Deuteronômio, quando Deus ele repete a lei, em Deuteronômio 5 ele fala da lei, dos aspectos morais, e depois ele vai repetir os aspectos cerimoniais. Então, os direitos dos levitas, os direitos do sacerdotes, a como conselho a eles, os deveres do povo, as leis da guerra em Deuteronômio 20. Todos esses mandamentos eram de ordem cerimonial. Nós temos no Deuteronômio, por exemplo, 613 mandamentos da lei de Deus. Isto quer dizer que existia sim leis da ordem cerimonial. Mas perceba uma coisa, quando Deus ele dá os 10 mandamentos, ele não está falando de uma ordem cerimonial. Ele está falando de uma legislação que para o povo de Israel é uma legislação tanto espiritual quanto física, tanto de ordem espiritual quanto leis para o povo. Só que quando Deus ele começa os 10 mandamentos, é que eu estou lendo de Êxodo 20, ele remete lá em Êxodo 22 a lembrança do povo de Israel que Deus o havia tirado o povo do Egito. E ele diz assim, como eu te tirei do Egito, então você deve fazer tudo aquilo que eu te ordenar. E aí Deus, ele dá aspectos morais. Não matarás, não adulterarás, não faças para ti imagens, não adulterarás, não cobiçarás, não roubarás, enfim, não darás falso testemunho. Todos esses mandamentos continuam no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Tu quer ver um exemplo disso? Por exemplo, Jesus, quando perguntam a Jesus, mestre, um homem pode repudiar sua mulher? E ele pergunta, Senhor, ou melhor, ele diz o que Moisés ordenou? Que podia repudiar. Mas ele diz que é porque Deus
Eu já vou chegar no sábado. Mas por que Jesus disse que o homem que Moisés só havia permitido repudiar sua mulher por causa da dureza do coração deles? E aí ele remete novamente, a gente tá falando, dando um exemplo de adultério, tá? Mas eu já vou voltar no assunto. Jesus, ele remete à ordem da criação, ele diz, porque Deus fez o homem e a mulher um para o outro num sólido casamento e este deve ser indissolúvel. E aí ele acrescenta, eu estou falando com essas palavras, ele diz, Moisés permitiu que deu a carta de divórcio a Israel por causa da dureza do seu coração. Agora eu te pergunto, tu acha que quando Jesus ele falou dessas palavras, ele estava usando de uma metáfora? Na verdade, ele estava dizendo que o homem podia sim trair a mulher e aquilo era só um aspecto retalístico. E aí você pode dizer, que é isso, irmão? Tchau. Jesus é contra o adultério. Sim, com certeza, Jesus é contra o adultério. E ele falou contra o adultério e ele disse que Moisés só deu a carta de divórcio a Israel por causa da dureza do coração. Então o problema não estava no... Quer dizer, estava assim, mas primeiramente o problema não estava no adultério em si, mas o problema estava no coração do homem, porque o coração do homem é pecaminoso e então cometia o adultério. Então perceba que quando Jesus mostra isso, ele, antes de se explicar, ele remete, acompanhe comigo, ele remete à ordem da criação, porque Deus fez o homem para a mulher e tal. Só que Jesus, quando existe a lei do sábado, além dele honrar o sábado, porque agora a gente não está falando de fariseu. Fariseu disse que ele não guardou, mas a gente sabe que ele guardou. Então, tomando essa premissa que Deus encarnado, que se Jesus guardou toda a lei e, portanto, ele guardou o sábado, eu te pergunto, tu acha que um aspecto deste Jesus não iria sustentar? Eu não acredito nisso. Então, quando nós fazemos uma ordem de Jesus, a gente tem que ver o
falar contigo. Eu quero dizer que a ordem de Jesus era tanto para o homem estar com a mulher e não traí-la, como também Jesus, ele guardou o sábado. E ele disse que Moisés disse que isso é um estatuto perpétuo entre Deus e o povo de Israel. Eu gostaria sim, se você quiser se capelasse, me manda uma mensagem aqui que eu falo com você. Então, resumidamente, eu acredito que Deus, ele ordenou um dia para o homem, porque lembra que Deus, quando ordenou o sábado, ele remeteu a ordem da criação. Em nenhum outro mandamento Deus ele fez isso, mas ele, ao ensinar os mandamentos, ao ensinar o mandamento do sábado, Deus remeteu a ordem da criação. Vejamos novamente, porque em 6 dias fez o homem, fez o Senhor, os céus, a terra e o mar, que tudo neles há, e ao 7º dia descansou. Quando Deus ele remete a ordem da criação, isso tem que nos ensinar pelo menos algo. Primeiro, nos ensina que Deus ele queria dar importância àquilo, por isso que ele remete a ordem da criação. Segundo, ele remete a ordem da criação porque, além de dar uma importância, ele disse que queria dizer, além de dar uma simples importância, ele queria aumentar esta importância, dizendo que, mostrando a criação. Então, nós temos que ver isso. Terceiro lugar, não é porque Deus ele não passou uma ordem clara no Novo Testamento acerca disto, que isso não deve ser pelo menos analisado, já que em vários textos da Antiga Aliança é apresentado o dia do Senhor. Tá, então já estabelecemos que sim, deve ser guardado. Mas então, como ele deve ser guardado? Deve ser guardado como Israel guardava, não acendendo luz, não fazendo nada nesse dia. Bom, eu acredito que isto é um aspecto de aliança. Então, o aspecto da aliança é guardar o sábado. Agora, a forma que tu vai fazer isso, então ela muda, então, do Antigo para o Novo Testamento. A forma, não o mandamento.
o mandamento continua. Mas como eles guardavam no Antigo Testamento, eles não podiam acender velas, eles não podiam trabalhar, eles não podiam fazer nada, somente estar atentos às coisas espirituais. E nós hoje, como nós devemos guardar o sábado? Nós devemos fazer as coisas espirituais. Podemos ou não acender vela hoje? Podemos, porque a lei moral foi mantida, mas a lei cerimonial não. Então, a forma que o povo de Israel guardava o dia de guarda não é a mesma forma que os cristãos guardam, mas isso não quer dizer que não devem guardar, porque é um mandamento do decálogo. E o decálogo não é lei cerimonial, é lei moral. Se é lei moral, então Deus espera que eu cumpra aquela lei. Então, nós devemos tomar muito cuidado quando a gente diz assim, não, isso aí, sabatistas, tá na lei, não tá na graça, não tem nada a ver. Cuidado, porque Deus, ele remete, como eu já falei anteriormente, a guarda do sábado, a ordem da criação. Então, esse remetente da ordem do sábado à criação quer dizer que era assim desde o princípio. Então, nós devemos, talvez não guardar como os judeus guardavam, mas guardar de uma